que som é esse? Sim, papai. Que bagunça é essa? Oliver, você tá vendo ela fazendo tudo isso e você não tá falando nada? Vocês dois, vocês já estão atrasados, tá ouvindo? Desculpa, mamãe. Não, você tá atrasada. E agora? Já são 7h30. Já era pra você estar na escola. A Mia já saiu tem umas meia hora de casa pra ir pra escola e você ainda não saiu. Oliver, sai da minha frente e leva essa criança junto. Vão logo, vai, que eu arrumo essa bagunça aí. O que vocês estão fazendo com essas roupas aí no chão? Eu, hein? Deixa eu arrumar essas roupas aqui bem rapidinho. Meu Deus, o tanto de roupa. Tem pijama aqui, tem um monte de coisa. Tá cheio de roupa no chão, tem até roupa minha. Que raiva dessas... Eu já ia chamar crianças, né? Mas o Oliver, tá? Ele é uma criança junto também. Ai, tava ajudando a Clara a fazer isso. Já tinha esquecido o nome da menina. Confundo a Clara e a Mia. Ai, meu Deus, minha cabeça... Hoje eu acordei tão mal... De tanto mau humor que... Vou fazer meu skincare, que é uma coisa que me acalma, mas eu não sei onde tá as minhas coisas de skincare. Então eu tô lascada, porque eu não sei onde tá. Vou só passar uma máscara mesmo. Essa será? Não. Acho que eu vou pôr essa roxa e vou ir treinar um pouquinho. Vou dar uma corridinha. Ai. Tá, deixa eu vou correr. Daqui a meia hora eu tiro essa máscara. Ok. E daí, gente, eu fui tirar, né, a minha máscara e fui pentear meu cabelo porque eu tava muito cansada, tava com muita dor nas costas e eu tava morrendo de fome, gente. Então, eu fui só fazer o meu skincare, passar umas coisinhas, porque ultimamente tava crescendo muita espinha em mim. Então, eu fui descer para o primeiro andar, que eu tava morrendo de fome e eu tava com vontade de comer. Tava com desejo de comer croissant, então eu fui comer croissant. E daí foi aí na cozinha que eu comecei a sentir. Foi aí na cozinha que começou tudo, né? Eu comecei a sentir minha barriga dando voltas assim. Só que eu tava com muita fome. Só que eu não queria comer ao mesmo tempo. Então tava meio difícil entender se eu não queria comer ou se eu queria comer. Então tava muito difícil decifrar o que eu queria comer. E aí eu queria comer croissant, depois eu queria comer pão com geleia, então foi assim. Né? E daí, como eu disse, eu fiquei com vontade de comer croissant. Croissant puro, né? Com um café de caramelo, que eu acho uma delícia. E tava tão apetitoso, gente. Mal eu sabia que eu ia vomitar tudo, né? E então eu já fui comer. Tava uma delícia, mas daí eu vomitei tudo no chão. E daí eu fui correndo, gente, o prato até caiu no chão. Pra vocês entenderem o desespero que eu tava. Que eu tava com enjoo, não tinha vomitado muito. Mas daí eu fui correr pra ligar pro Oliver, porque eu tava muito mal. Pra ele trazer. Tinha o iPad das crianças e foi a primeira coisa que eu vi na minha frente, que eu não tava achando meu celular. Então eu só liguei pra ele e disse o seguinte: Oliver, por favor, traz um teste de gravidez e um remédio pra enjoo. Por favor. Não tinha entendido nada. E por que eu pedi um teste de gravidez? Porque eu senti as mesmas coisas na minha última gravidez, né? Que foi a gravidez do Theo. Então ele já foi, pegou os dois. O de cima é o de enjoo, o de baixo é o de gravidez. Ele já tinha pagado aí. E em casa eu tava me segurando pra não vomitar em tudo.
Mas eu tava muito ansiosa esperando em casa. E, tipo, eu tava muito nervosa, tava muito ansiosa, tava uma mistura de emoções. Tava toda hora indo ver no muro se ele tava chegando. E aí eu comecei a chorar, porque eu tava muito ansiosa e pensando assim, se eu tiver grávida de novo. Daí, gente, quando eu vi, eu tinha sentado aí pra me acalmar. Ele disse oi e eu só me desesperei, peguei o remédio, fui pro banheiro logo com o livro, deixei o livro no meio do caminho e ele foi sem entender nada. Daí eu fui na cozinha pra tomar o remédio. Tinha falado que eu podia só tomar ele sem água, então tava bem ruim. E aí eu só fui, peguei o teste e corri para o banheiro, porque, aliás, eu tava com muita vontade de fazer xixi. E daí estava eu correndo de um lado pro outro. E eu tinha fechado o olho e quando eu abri, eu me choquei. E eu tava grávida, gente. Meu Deus, foi um trio de emoções aí. Eu chorei horrores. Tava muito feliz, né, gente? E eu fui correndo contar pro Oliver. Nem pensei surpresa pra ele, nem nada. E eu fui correndo falar com ele. Gente, foi muito feliz esse. Vou deixar um pouquinho do take de eu mostrando pra ele. E daí ele começou a chorar, eu comecei a chorar tudo junto. E foi esse o vídeo, gente. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos. E um beijo da Mary e tchau!